Prepare-se para uma jornada que vai sacudir as bases do que você acredita saber sobre ciência e religião. Imagine só, e se a prova da existência de Deus estivesse escondida não nos céus, não em textos antigos, mas dentro de você mesmo? Sim, você ouviu direito, no seu DNA. Parece loucura, não é? Mas e se eu te dissesse que cientistas renomados estão levando essa possibilidade a sério? Que descobertas recentes no campo da genética estão fazendo até os mais céticos coçarem a cabeça? Esqueça tudo o que você aprendeu na escola sobre evolução e criação. O jogo acabou de mudar completamente. Você está prestes a mergulhar em um mundo onde ciência e fé colidem de maneiras inimagináveis. Um mundo onde cada célula do seu corpo pode conter uma mensagem codificada do próprio Criador. Está preparado para questionar tudo o que você pensava saber sobre sua origem? Porque, após os próximos minutos, sua visão sobre a vida, o universo e tudo mais nunca mais será a mesma. Bem-vindo ao território inexplorado, onde o DNA divino pode ser a chave para os maiores mistérios da existência. Abra sua mente, suspenda a descrença e prepare-se para uma revelação que pode mudar o curso da história humana. A verdade está lá fora, ou melhor, dentro de você. Está pronto para descobri-la? Greg Braden, um nome que ecoa nos corredores da ciência alternativa, afirma ter desvendado um dos maiores mistérios da existência humana. Imagine só. O nome de Deus, aquele que muitos buscam nos céus, poderia estar escondido bem debaixo dos nossos narizes. Ou melhor, dentro de cada célula do nosso corpo. É como se o Criador tivesse deixado sua assinatura em cada um de nós, uma prova divina no DNA que desafia nossa compreensão. Mas como Braden chegou a essa conclusão tão surpreendente? Bem, ele não usou uma lupa comum, mas sim uma ferramenta milenar, a gematria, um método cabalístico que atribui valores numéricos às letras hebraicas. Agora, imagine misturar essa sabedoria antiga com a química moderna. É como fazer um bolo com ingredientes de épocas completamente diferentes. Braden relacionou os elementos químicos do DNA com letras hebraicas, criando uma ponte entre ciência e espiritualidade que faria até o mais cético dos cientistas coçar a cabeça. E não é que essa descoberta impactante parece fazer sentido? Afinal, se existe um código genético oculto em nosso DNA, por que ele não poderia conter uma mensagem divina? É como se cada um de nós carregasse um bilhete secreto do universo. Imagine só, da próxima vez que você fizer um exame de sangue, pode estar revelando muito mais do que seus níveis de colesterol. Pode estar desvendando um mistério cósmico. Quem diria que a resposta para as grandes questões da vida poderia estar escondida em algo tão pequeno quanto uma molécula de DNA? Mas a coisa não para por aí, meus amigos. Greg Braden não está apenas brincando de detetive cósmico. Ele acredita que essa descoberta do DNA divino é muito mais do que uma coincidência curiosa. Para ele, é como se tivéssemos encontrado o manual de instruções da criação humana, escrito pelo próprio arquiteto universal. É quase como descobrir que seu corpo é uma máquina do tempo, conectando o presente com um passado tão distante que faz a construção das pirâmides parecer algo recente. E sabe o que é mais incrível? Essa ideia de uma linguagem antiga usada na criação não é nova. Textos judaicos antigos, como o Sefer Yetzirah, já falavam sobre isso há milênios. É como se nossos ancestrais tivessem deixado pistas espalhadas pelo tempo, esperando que alguém as juntasse. Imagine só. Aquele livro empoeirado na estante do seu avô pode conter segredos que nem os supercomputadores modernos conseguiram decifrar. Quem sabe a próxima grande revelação sobre o universo não esteja escondida em algum pergaminho antigo esquecido? Essa teoria do DNA sagrado nos faz pensar: e se cada ser humano fosse uma carta de amor codificada, escrita pelo próprio Criador? É uma ideia que mexe com nossa percepção de quem somos e de onde viemos. Pense nisso da próxima vez que olhar no espelho. Você pode estar vendo não apenas seu reflexo, mas um reflexo do divino. Essa descoberta nos convida a olhar para dentro, para nossa própria essência genética, em busca de respostas que sempre procuramos nas estrelas. Quem diria que o mapa para o céu poderia estar escrito em cada célula do nosso corpo? Agora, antes que você saia por aí proclamando que encontrou a prova definitiva de Deus em seu exame de DNA, vamos dar um passo atrás e olhar essa teoria com uma lupa um pouco mais cética. Afinal, nem tudo que reluz é ouro, e nem toda teoria científica revolucionária resiste ao escrutínio dos especialistas.
A descoberta de Braden, por mais fascinante que seja, tem enfrentado algumas críticas bastante contundentes. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça cósmico, mas forçando algumas peças a se encaixarem. Os críticos argumentam que as decodificações de Braden são, digamos, um tanto criativas. Imagine tentar decifrar uma mensagem secreta usando um dicionário, onde as definições mudam conforme sua conveniência. É mais ou menos assim que alguns veem o método de Braden. As aproximações e interpretações usadas são questionáveis, como tentar encaixar um pé tamanho 42 em um sapato 38. Pode até entrar, mas não vai ficar confortável. É como se ele estivesse jogando um jogo de palavras cruzadas, onde as respostas podem ser mudadas para se adequar à teoria. Mas ei, não vamos descartar tudo tão rápido. Mesmo que a teoria de Braden não seja aceita pela comunidade científica mainstream, ela nos faz pensar. Quantas vezes na história grandes descobertas foram inicialmente ridicularizadas? Lembrem-se de Galileu. Talvez o valor real dessa teoria não esteja na sua precisão científica, mas na forma como ela nos inspira a olhar para o mundo de maneira diferente. Que tal fazermos um exercício? Da próxima vez que você ouvir falar de uma teoria maluca, em vez de descartá-la imediatamente, pergunte-se: e se for verdade, o que isso mudaria na minha visão de mundo? Falando em teorias que fazem a gente coçar a cabeça, vocês se lembram daquela notícia bombástica de 2015? Aquela que dizia que pesquisadores de Harvard tinham encontrado uma mensagem de Deus no DNA humano? Pois é, foi um rebuliço só. As redes sociais pegaram fogo, grupos de discussão entraram em ebulição, e por um momento pareceu que tínhamos finalmente resolvido o enigma da existência. Mas, como diz aquele velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, é só glitter mesmo. Acontece que essa notícia era tão verdadeira quanto unicórnios dançando balé na lua. Sabe de onde ela veio? De um site satírico. É como se alguém tivesse lido uma piada e decidido que era hora de compartilhar com o mundo como se fosse a descoberta do século. Imagine só a cena. Cientistas sérios de Harvard, com seus jalecos impecáveis e óculos de grau, olhando através de microscópios super avançados e gritando Eureka! Encontramos o e-mail de Deus no DNA. Parece mais um roteiro de comédia do que uma notícia científica, não é? Mas sabe o que é mais incrível? A velocidade com que essa notícia falsa se espalhou. Foi como um vírus. Ironicamente, falando de DNA, infectando feeds de notícias e grupos de WhatsApp mais rápido do que você pode dizer fake news. Isso nos faz pensar, por que estamos tão prontos para acreditar nesse tipo de coisa? Será que, no fundo, todos nós queremos encontrar respostas para as grandes questões da vida? Que tal fazermos um exercício de pensamento crítico? Da próxima vez que você ver uma notícia chocante, antes de compartilhar, pare e pense. Isso faz sentido? De onde vem essa informação? Quem sabe você não vira o próximo detetive de fake news no seu grupo de amigos. Agora, vamos falar sobre esse fascínio em misturar fé com ciência. Tipo aquela receita maluca que sua tia inventa no Natal, misturando ingredientes que ninguém imaginaria juntos. A ideia de encontrar o nome de Deus no DNA é como tentar achar a fórmula da Coca-Cola num livro de receitas veganas. Interessante, mas não exatamente o que você esperaria encontrar ali. É como se estivéssemos tentando decifrar o código-fonte do universo usando um manual de instruções escrito em hieróglifos. As principais religiões, aquelas com séculos de tradição e milhões de seguidores, geralmente não ficam muito animadas com essas descobertas científicas supostamente revolucionárias. Elas são mais do tipo old school, sabe? Preferem se ater aos bons e velhos textos sagrados para suas revelações divinas. É como se dissessem: olha, a gente já tem nosso próprio GPS espiritual aqui, não precisamos de um aplicativo novo para encontrar o caminho para Deus. Imagine só um rabino ou um padre tentando explicar genética quântica durante um sermão. Seria, no mínimo, interessante. Mas isso não quer dizer que ciência e fé não possam andar de mãos dadas. Pelo contrário, muitas pessoas encontram na ciência razões para fortalecer sua fé, e vice-versa. É como ter o melhor dos dois mundos, a curiosidade insaciável da ciência e o conforto reconfortante da fé. Que tal pensarmos nisso como uma grande aventura cósmica? De um lado, temos cientistas desbravando os mistérios do universo com seus telescópios e microscópios. Do outro, temos líderes espirituais mergulhando nas profundezas da alma humana. E no meio? Bem, no meio estamos nós, tentando fazer sentido de tudo isso.
Quem sabe a verdadeira revelação não está nem no DNA, nem nos textos sagrados, mas na nossa capacidade de maravilharmos com o mistério da existência. E aí, sua mente já explodiu? Porque a minha, certamente sim. Acabamos de mergulhar em um oceano de possibilidades que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre nossa existência. A ideia de que o nome de Deus poderia estar escrito em nosso DNA é mais do que uma teoria científica. É um convite para repensar nossa própria natureza. Mas e agora? O que fazemos com essa informação bombástica? Bem, que tal começarmos fazendo algumas perguntas a nós mesmos? Como essa descoberta muda a forma como você vê sua própria existência? Se cada célula do seu corpo carrega uma mensagem divina, como isso afeta suas escolhas diárias? Imagine só. E se cada decisão que tomamos fosse influenciada por esse código divino em nosso DNA? Será que estamos ignorando uma bússola interna que poderia nos guiar para uma vida mais plena e significativa? É hora de parar de procurar respostas apenas no mundo exterior e começar a olhar para dentro. E você, está pronto para essa jornada de autodescoberta? Que tal começar hoje mesmo? Que tal meditar sobre essa ideia, refletir sobre como ela pode mudar sua perspectiva de vida? Quem sabe a próxima grande revelação não venha de um laboratório, mas da sua própria introspecção. Lembre-se, o conhecimento é poder, mas apenas quando aplicado. Não deixe que essa informação seja apenas mais um fato curioso para compartilhar em festas. Use-a como um trampolim para o autoconhecimento, para questionar, para crescer. E ei, essa jornada está apenas começando. Quer continuar explorando os mistérios do universo e de si mesmo? Então não perca nenhum episódio. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa aventura cósmica. Afinal, quem sabe qual será a próxima revelação chocante que vamos descobrir juntos?